Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Permanecei nele, como a unção vos ensinou. E o título da segunda-feira, a composição do óleo sagrado da unção. O versículo é João 7,39, que diz: Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque hoje nós temos o Espírito, temos a Tua própria pessoa em nós, como outro Consolador, o Espírito da verdade, que possui as Tuas experiências, toda a eficácia da Sua morte, a eficácia da Sua ressurreição, tudo para que nós também caminhássemos hoje em Ti para a vitória. Obrigado, amado Senhor. Obrigado por todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós Te damos, Senhor, toda a glória e toda a honra. Só Tu és digno de nossa adoração, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por nós, sendo Deus, se tornando um homem para nos alcançar. E ainda hoje, o Senhor continua trabalhando em cada um de nós, para nos levar adiante, para nos fazer prosseguir, para nos dar a sua vida e nos fazer crescer em vida. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti para Te adorar, para Te engrandecer, para Te dar toda a glória. Ó Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia e graça para com cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, peço perdão, não consegui fazer as últimas gravações, alguns problemas técnicos. Daqui para diante, vamos prosseguir na graça, na misericórdia do Senhor. Bom, o título da segunda-feira, a composição do óleo sagrado da unção. Então, o que é o óleo sagrado da unção? O óleo sagrado, como tudo no Antigo Testamento, irmãos, o óleo sagrado da unção, ele também era uma figura, um tipo. Então havia uma fórmula para se criar o óleo sagrado da unção, que era, como o próprio nome diz, usado para ungir os móveis no tabernáculo, sacerdotes, enfim. Em 1 João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 20, João, ele menciona algo que Paulo não havia mencionado. Ele fala sobre a unção. Ele diz assim: vós, versículo 20, possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então Paulo, ele falou da consciência, ele falou do Espírito, mas João, ele usa essa figura da unção, do óleo da unção, para nos mostrar que nós hoje temos a unção que vem do santo, e essa unção, ela nos orienta, ela nos dá conhecimento. Então, o que isso tem de relação com o sagrado óleo da unção, a composição do óleo sagrado da unção? Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que essa unção que João está se referindo é o próprio Espírito de Deus, o Espírito. Eu vou explicar isso, e o elemento diário também está explicando. Então é o Espírito de Deus que habita em nós. E o óleo da unção do Antigo Testamento, que era usado para ungir aquilo que era santo, ele é um tipo, uma figura desse o Espírito. Eu vou explicar porque eu estou dizendo o Espírito. Então, primeiramente, vamos ver em Êxodo como é que esse óleo era feito. Êxodo capítulo 30, versículos 23 a 25, dizem o seguinte: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Note, veja que a ordem do Senhor já começa diferenciando as especiarias. Você vai notar que ele vai falar de 4 especiarias, e essas especiarias são as mais excelentes. Isso diz respeito à experiência do Senhor Jesus no seu viver humano. Então diz assim: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamon odoroso, a metade, ou seja, 250,
e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então veja, o hin de azeite, ele representa o Espírito de Deus. Qual que é eu não sei nem se usar a palavra diferença é correto aqui, mas para você entender, para nós entendermos, né? Muitas vezes, para tratar das coisas de Deus, nos faltam palavras corretas, adequadas na nossa língua, não é? Então, o hin de azeite, ele representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora, essas 4 especiarias, note que, apesar de serem 4 especiarias, elas formam 3 grupos de 500. Isso representa o Deus triuno. Então, a primeira especiaria, mirra fluida, 500 ciclos. A última especiaria, que é a cássia, 500 ciclos. Então, nós temos o Pai, 500 ciclos, e do outro lado, 500 ciclos, o Espírito, certo? E aí, no meio, o Filho. Agora, o Filho, representado por 2 especiarias, metade, cada um para formar o ciclo de 500. Por que 2 especiarias, metade? É exatamente porque, para produzir o óleo da unção, o Filho precisou ser partido. Então, essa é uma verdade que é vista em tipos, figuras, números até, no Antigo Testamento, a respeito da morte, da necessidade da morte de Cristo. Então, por um lado, nós vemos o Deus triuno aqui. Agora, essas 4 especiarias, elas são aplicadas ao viver humano do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição. Então, quer dizer que elas foram, entre aspas, adicionadas a esse 1 hin de azeite, ao Espírito. E a partir daí, então, foi formado o sagrado óleo da unção. Isso é um tipo, uma figura que tem muita relação conosco. E há um versículo-chave que nos desvenda, entre aspas, esse mistério, que é João 7,39. Em João 7, os versículos, a partir do 37, dizem que Jesus estava no último dia da festa, quando ele se levantou. E aí ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí versículo 39 João explica o que o Senhor estava querendo dizer. O versículo 39 diz, isto ele disse com respeito ao Espírito. Por isso eu estou dizendo o Espírito, para diferenciar do que nós vemos no Antigo Testamento como o Espírito de Deus, como o Espírito Santo. Quando ele fala o Espírito, aqui ele diz que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Qual que é a diferença? Lembrando que talvez essa palavra nem seja tão bem aplicada entre o Espírito que está sendo falado aqui e o que nós vemos no Antigo Testamento. É como nós vemos o óleo da unção. Então aquele 1 hin de azeite, representando o Espírito Santo, tem adicionado a si as 4 especiarias para formar o óleo da unção. Da mesma forma, para que o Espírito fosse dado para nós, primeiro a obra do Senhor Jesus tinha que terminar, ou seja, o Senhor tinha que ser glorificado. E quando ele foi glorificado? Quando ele foi ressuscitado e reconhecido, a sua obra foi reconhecida pelo Pai. Então, nesse momento, irmãos, o Espírito foi dado para a humanidade. E esse o Espírito, ele contém agora a experiência do viver humano de Cristo. É aquele outro Consolador que o Senhor Jesus falou que quando ele fosse, lembra em João 16? Ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade. E o Espírito, irmãos, com todas as experiências do Senhor Jesus, seu viver humano, sua morte, ressurreição, ascensão,
hoje ele habita em nós. E ele nos ensina a respeito de todas as coisas, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele teve toda a experiência de ser um homem, experiência de sofrimento, tudo que o homem passou. Em João 2, 25, diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então você percebe toda a experiência de Cristo hoje, irmãos, está adicionada a esse o Espírito que está dentro de nós, não é? Então essa figura é para mostrar isso, a grandiosidade do que nós temos em nós. Para terminar e ficar ainda mais claro, eu vou ler aqui na página 42, o último parágrafo, que fala de forma mais específica da composição desse óleo que representa o Espírito dado a nós, que hoje nós podemos desfrutar da presença do Senhor, do guiar do Senhor. Para fazer o óleo da unção, embora o índio azeite, o Espírito de Deus, já existisse, ainda era necessário o acréscimo de 4 especiarias: mirra fluída, cinamomo odoroso, cálamo aromático e cássia. A mirra era usada para embalsamar cadáveres, a fim de impedir o processo de decomposição. O cinamomo odoroso é uma espécie de conservante que repele bactérias. Por vicejar em brejos onde é muito difícil o crescimento de outras plantas, o cálamo aromático representa a ressurreição de Cristo, o poder da vida que ressurge em meio à morte. E a cássia é uma casca de árvore com forte odor, usada como repelente de insetos. Todos esses elementos dizem respeito à morte e ressurreição de Cristo, e eram acrescentados ao índio azeite, o Espírito de Deus, por serem necessários para a composição do óleo da unção. Então, você percebe? Tudo, irmão, já havia sido programado por Deus e foi colocado em figuras para que quando chegasse a realidade no Novo Testamento, nós pudéssemos entender corretamente utilizando essas figuras. O Espírito que nós temos dentro de nós hoje, essa unção que vem do Santo, ela contém toda a experiência que o Senhor Jesus passou por. Lembra, eu acabei de ler João 2, ninguém precisava dizer para o Senhor o que era ser um homem, porque o Senhor conhecia na prática a natureza humana da mesma forma, irmãos. Essa unção, ela pode nos guiar, como nós vamos ver ainda mais nessa semana. E como diz, né, o próprio título da mensagem dessa semana, o que nós precisamos é permanecer nele, como a unção nos ensinou. Então vamos permanecer no Senhor. De que forma? Permanecendo no Espírito, emergindo na palavra, na hora que você está fazendo a transcrição, que você está lendo, que você está orando, quando você está junto com os irmãos, saindo para pregar o Evangelho, servindo ao Senhor. Tudo isso, irmãos, faz com que nós permaneçamos na unção, nós permaneçamos nele. E isso juntos nos faz ser guiados pelo Espírito de Deus, no caminho de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.